Moshi Super Nerds! E hoje a gente vai falar sobre as gorduras trans. É um assunto relativamente batido, né? Então você pode pensar assim, que é isso, professor? Até minha avó sabe que gordura trans faz mal. Ela sempre checa as bolachinhas lá, né? Quando ela vai fazer as compras. Beleza, mas nessa aula aqui a gente vai entrar nos pormenores bioquímicos, ou seja, por que exatamente as gorduras trans fazem tanto mal. Qual é a explicação a nível bioquímico? Lá na nossa aula sobre gorduras, a aula geral sobre lipídios, eu dei uma introdução sobre isso. Eu falei porque as gorduras trans fazem mal, só que não houve nenhuma explicação mais profunda, bioquimicamente falando. A gente ainda não entrou em beta-oxidação, que é a quebra dos lipídios, porque estamos vendo tipos específicos de gorduras. No caso, essa é a última aula disso, né, tipos específicos de gordura, e depois nós já vamos para a beta-oxidação. Então nós temos aqui as gorduras trans. Falamos sobre colesterol, falamos sobre o ômega 3 e ômega 6, e aqui nós temos a aula de gordura trans, que você pode achar até um assunto batido, tá? Mas essa aula aqui vai ter um conhecimento muito perigoso para você, porque como dizia Einstein, a mente que se abre para uma nova ideia não volta ao seu tamanho original. Nessa aula aqui você vai descobrir uma coisa que pode te deixar muito triste ou decepcionado, alguma coisa assim. Então alerta, tá? Alerta, você vai descobrir uma coisa muito peculiar nessa aula mais pra frente. Mas enfim, vamos lá falar sobre as gorduras trans. Na tela você tá vendo a estruturazinha básica das gorduras, né? A gente fala melhor sobre isso na nossa aula de lipídios, se você ainda não entende essa estruturazinha. Mas basicamente o que é uma gordura trans? Você tá vendo ali o ácido oleico e o ácido elaídico, que é o nome tá em inglês, tá? Então é o da direita de cima e o da esquerda de baixo. Eles são isômeros, tá? Significa que são gorduras que são muito semelhantes, porém tem uma alteração na posição. Basicamente, os isômeros significa isso. Você não precisa saber os motivos de forma aprofundada, porque aí a gente entra em forças moleculares, e isso aí é um nível de profundidade que não precisa em termos de bioquímica. Então você só precisa saber que são gorduras muito semelhantes e altera apenas umas coisinhas na posição delas, por isso elas são conhecidas como isômeros. Então você tem ali o ácido oleico e o ácido elaídico. Um é chamado de cis insaturado e o outro de trans insaturado. Por quê? Se você olhar para a gordura trans, então olha aí para o Trans Unsaturated Allylic Acid, esse que está na esquerda de baixo. Se você olhar para ele, você vai ver que as duas ligações de hidrogênio, elas estão alternadas, né, em lados opostos. E se você olhar para o Cis Unsaturated Oleic Acid, você vai ver que as ligações de hidrogênio estão do mesmo lado. Então essa é a única diferença. Você vai ver cis, as ligações, os hidrogênios na insaturação estão do mesmo lado, e trans estão em lados opostos. Essa pequena alteração já faz com que essa gordura mude de função. Não exatamente mude drasticamente de função, mas ela vai cumprir funções diferentes. Bem, porque as funções deles são alteradas só por causa dessa pequena diferença nas posições das ligações. Basicamente, o que acontece, a gente viu isso lá na aula de, ômega 3, tá? Basicamente, as gorduras, quando elas são metabolizadas, por vezes elas entram na composição da membrana. Quando elas se encaixam lá na membrana, de acordo com a gordura que encaixou lá na membrana, ela vai ativar funções diferentes. Basicamente é isso. Você vê detalhes sobre isso com esquema na nossa aula sobre ômega 3. Então saiba que só essa pequena alteração na gordura, transformando a ligação insaturada do tipo cis em trans, causa uma mudança de função. Quando essa gordura for se ligar lá na membrana, em membrana, por exemplo, mitocondrial ou do retículo endoplasmático, vai ocorrer uma alteração da função, ela vai ativar coisas diferentes, e aí ela pode fazer bem ou pode fazer mal.
No caso, você pode se perguntar o seguinte: então é só não comer gordura trans, por que ela existe então se faz mal? Por que alguém inventaria uma gordura que faz mal? Então, acontece que quando você faz um processo chamado hidrogenação parcial, que é o que você vai adicionar alguns hidrogênios em uma gordura. A indústria faz isso para fazer com que o alimento fique mais conservável. Então, o alimento ele vai ficar mais durável. Só que nesse processo de hidrogenação parcial, quando você começa a adicionar hidrogênios em uma gordura insaturada, algumas ligações cis acabam se transformando em ligações trans. Então elas surgem por causa disso. Eles vão fazer um processo de hidrogenação parcial, adicionando hidrogênios a uma gordura insaturada, querendo deixar ela mais duradoura, para que o produto, tenha uma data de validade maior, fique mais conservável. Nesse processo, algumas ligações cis acabam se transformando em ligações trans. E aí, como eu disse, quando você consumir essa gordura, que ela for se ligar lá nas membranas, vai ocorrer uma pequena alteração na função e ela vai acabar ativando processos ruins. E nós vamos ver os detalhes disso. Então, basicamente é isso. E essa gordura trans ali que você colocou, Trans Unsaturated Vaccinic Acid, que é o ácido vaccênico. Essa gordura trans, ela é formada através de uma biohidrogenação no estômago dos ruminantes, no processo de digestão dos ruminantes ali. Então, é uma gordura trans que naturalmente existem derivados de produtos bovinos, carne bovina. E aí, no final da aula, a gente vai entrar nessa discussão. Carne bovina tem gordura trans, então é necessário parar de comer carne bovina? Inclusive, será que essa é a verdade que eu disse que eu ia revelar nessa... Eu não, já revelaram. Tô só contando para vocês o que outras pessoas revelaram. Então, será que é isso que eu falei que ia ser uma verdade que ia abalar você? Vamos ver. Enfim, então essa gordura trans ali, que vem do processo de hidrogenação parcial promovido pela indústria alimentícia, é realmente a gordura trans que vai te fazer mal. E nós temos outro tipo de gordura trans que vem da biohidrogenação, que está na carne bovina. E como vai ocorrer esse processo que eu falei, da gordura trans se ligar em membrana e acabar fazendo mal para o seu corpo? Nós temos 3 caminhos principais pelos quais elas vão ativar processos inflamatórios. O primeiro caminho, esse do meio que você está vendo, preste muita atenção. A gordura trans, quando ela for metabolizada, ela vai acabar ativando a fosforilação da IKB. E o que é essa IKB? Existe um carinha na nossa célula chamado fator nuclear KB. Esse fator nuclear KB, que é o KB, ele ativa processos inflamatórios. Só que esse cara, ele geralmente está inativado na célula. Por quê? Porque nós temos o IKB, inibidor de KB, inibidor de fator nuclear KB. Então preste atenção. Nós temos esse cara chamado, vou repetir, tá? Tô repetindo. Nós temos esse cara chamado fator nuclear KB, ou seja, NFKB. Esse cara ativa processos inflamatórios. Só que geralmente ele está inibido na nossa célula. Quem realiza essa inibição? O IKB, inibidor de fator nuclear KB. O processo que a gordura trans vai ativar é a fosforilação da IKB. Ela vai fosforilar o inibidor de fator nuclear KB. Isso vai fazer com que ele se degrade, então vai ocorrer a degradação do fator nuclear KB, e essa degradação vai fazer com que o fator nuclear KB, ou seja, o KB original, ele acabe não sendo mais inativado. O fator nuclear KB original, ele vai acabar se ativando e gerando processos inflamatórios. Ele vai entrar no núcleo e ativar a transcrição de genes que geram processos inflamatórios. Essa parte de transcrição de genes a gente ainda vai ver quando estivermos estudando o metabolismo de compostos nitrogenados. Mas basicamente os genes, eles são códigos que dizem quais proteínas produzir em determinadas situações.
Esse NF-κB vai entrar no nosso núcleo e ativar a transcrição de genes que geram processos inflamatórios. Então você tem ali a interleucina 6, interleucina 1B, fator de necrose tumoral alfa, todas essas substâncias geram processos inflamatórios. Então, beleza, esse caminho do meio está entendido, né? A gordura trans, ela degrada o inibidor de NF-κB. Como degradou o inibidor, o NF-κB não vai mais estar inibido, vai entrar no núcleo e vai ativar a transcrição de genes que geram processos inflamatórios. O próximo caminho é o caminho mitocondrial. Então, a gordura trans, ela vai se ligar na membrana da mitocôndria e ela vai aumentar o estresse mitocondrial, aumentando assim os ROS, que são espécies altamente reativas com oxigênio. Como assim? Só o nome já dá para você supor o que é que elas fazem. Espécies altamente reativas com oxigênio são moléculas que reagem muito facilmente com oxigênio. E o que é que isso causa? Bom, se ela reage muito facilmente, ela vai começar a reagir com quem não deveria. Um exemplo disso é que ela pode acabar danificando o DNA, porque ela vai reagir ali com as bases nitrogenadas e todas as outras moléculas que formam o DNA. Então ela acaba reagindo com esses caras, alterando, né, a estrutura e aí danificando o DNA. Então essas espécies altamente reativas com oxigênio não podem ficar soltas no seu organismo. Exemplos desses caras estão aí para vocês na tela: superóxidos, peróxido de hidrogênio, hidroxilas, ácido nítrico. Então, por exemplo, na cadeia transportadora de elétrons, que a gente viu lá na aula específica sobre isso, você viu que no final da cadeia transportadora de elétrons, a gente tem o aceptor final de hidrogênios, que seria o oxigênio. Se esses hidrogênios ficassem soltos, eles seriam como espécies altamente reativas com oxigênio. Eles seriam caras soltos no nosso corpo que vão reagir com quem não deveria e causar danos. E eles não podem ficar soltos. O que a gordura trans faz é se ligar na membrana da mitocôndria, aumentar o número desses ROS. E como é que ela aumenta? Estressando a mitocôndria, colocando ela em estresse oxidativo, porque ela está se ligando e desencadeando processos que não deveriam acontecer. Então ela vai aumentar o número desses ROS, vai gerar espécies altamente reativas com oxigênio. Além disso, ela vai atrapalhar a própria cadeia transportadora de elétrons. Então lembra lá da nossa aula, cadeia transportadora de elétrons, onde você vai ter a geração de ATP, e aí os hidrogênios vão lá para o aceptor final, que é o oxigênio. Ela vai atrapalhar as enzimas desse processo, gerando ainda mais estresse mitocondrial. Então, outra forma aí com a qual a gordura trans faz mal ao seu corpo, ela já ativou, nós já vimos como ela ativa fatores inflamatórios no núcleo, através daquela cascata lá do NF-κB, e nós estamos vendo agora como ela ativa processos inflamatórios pelo caminho da mitocôndria, né? Então, ela aumenta o estresse mitocondrial. Esse estresse mitocondrial vai aumentar as espécies altamente reativas de oxigênio, os ROS. Esses ROS vão danificar o DNA. Finalmente, nós temos o caminho do retículo endoplasmático. Então, as gorduras trans, elas vão, da mesma forma, se ligar na membrana do retículo endoplasmático. E o que ela vai fazer é aumentar a quantidade de UP, Unfolded Protein. O que seria isso? Bom, o retículo endoplasmático, uma das funções dele é empacotar proteínas, para que elas sejam enviadas para os seus respectivos locais onde vão cumprir suas funções e funcionem corretamente. A gordura trans, quando ela se liga na membrana do retículo endoplasmático, ela vai fazer com que algumas proteínas não sejam empacotadas direito. Então vão se chamar unfolded proteins, proteínas que não foram empacotadas direito. Essas unfolded proteins vão ativar uma resposta. E qual é essa resposta? É a resposta a unfolded protein. Então, unfolded protein response, que seria resposta a proteínas não empacotadas direito. Então,
o que vai acontecer é que essa resposta é um processo inflamatório. Quando a sua célula percebe que tem proteínas ali que não foram empacotadas direito, ela vai gerar processos inflamatórios. Geralmente isso seria bom, porque tem uma proteína ali que não foi empacotada direito. Então vamos gerar um processo inflamatório para resolver isso. Lembra que o processo inflamatório ele tem sua importância. O problema, como eu venho repetindo nas aulas, é que você está aumentando demais esse processo inflamatório comendo o que não deveria. Mas enfim, o problema aqui é justamente o que eu acabei de falar. Esse processo inflamatório está sendo causado por algo que você está comendo propositalmente. Não é um acidente que fez com que a proteína não fosse empacotada direito. Não, você está comendo uma coisa que está fazendo isso, que é um alimento que possui gordura trans. E aí você vai gerar essa Unfolded Protein Response, e aí você vai aumentar processos inflamatórios, substâncias que geram processos inflamatórios. Vai ativar a transcrição de genes para isso. Então, a gordura trans, lá na nossa aula básica de lipídios, eu falei para vocês que elas conseguem aumentar o LDL e diminuir o HDL, né? Vocês estão vendo aqui os motivos pelos quais isso acontece. Ela vai gerar processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios, essas substâncias inflamatórias vão atrapalhar o nosso metabolismo lipídico, nosso perfil lipídico. Então você vai ter um aumento de LDL, diminuição de HDL. Se você olhar a nossa aula sobre colesterol, você vai ver as relações entre as substâncias inflamatórias e o aumento de LDL, tá? Além disso, galera, esses processos inflamatórios, as consequências deles vão um pouco mais além do que isso. Não é só sobre colesterol. Por exemplo, processos inflamatórios ocorrendo no seu corpo atrapalham o seu metabolismo de serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar. Então você não vai se sentir bem para fazer as coisas que você tem que fazer. Você vai se sentir desmotivado. Então é uma das consequências invisíveis, porque é muito difícil perceber isso. Sei lá, você vai ficar sempre estressado, alguma coisa assim, não vai ter vontade, não vai conseguir se concentrar para ler. Então, esses processos inflamatórios, principalmente no intestino, eles podem causar um tipo de TDAH específico, tá? Não é o TDAH mesmo, que geralmente é uma coisa crônica e que você tem desde criança, mas é um tipo específico de TDAH que é muito comum nas pessoas hoje, que é gerado por inflamação. E para os musculamentadores de plantão também vai atrapalhar a síntese de proteína, porque o seu corpo vai pensar, tá ocorrendo um processo inflamatório aqui, então acho que não é uma boa hora para a gente ficar criando mais músculo. Então é melhor a gente resolver, porque deve estar dando algum problema. Então basicamente esse é o raciocínio evolutivo pelo qual a inflamação atrapalha os ganhos de massa muscular. E aí chegamos, olha aí, na verdade que eu falei que ia dizer nessa aula, uma coisa que pode te deixar triste, que é tanto esse estresse do retículo endoplasmático quanto o estresse mitocondrial, eles podem ser causados, eles são desencadeados também, além das gorduras trans, né, simplesmente por saldo calórico positivo. Olha aí, que significa você comer mais do que você gasta. Então, só de você ter um saldo calórico positivo, você está desencadeando processos inflamatórios. Se você passar a sua vida toda comendo mais do que você gasta, você vai ativar processos inflamatórios. Então, agora você me deixou triste. Porque... Não, professor, você me deixou triste agora. Você está dizendo que eu não posso nem mais ter um saldo calórico positivo, não posso comer mais do que eu gasto, não posso fazer bulk nunca, é isso? Não. Você não pode passar a sua vida comendo mais do que você gasta. E isso é muito comum no mundo de hoje. Mas, e aí? E a minha felicidade? Como é que eu vou viver dessa forma? Você está dizendo que eu tenho que passar fome a maior parte da minha vida? É aí que entra mais uma vez a nossa filosofia aqui do canal, o que nós defendemos, que é a musculação. A musculação ela vai ajudar você a comer mais e mesmo assim estar gastando mais do que você come, porque o tecido muscular, como a gente mostrou em outras aulas,
como na nossa aula sobre diabetes e na nossa aula sobre colesterol, ele consegue puxar tanto parte da glicemia, quando você aumenta a sua glicemia, o tecido muscular consegue puxar parte disso, porque é como se ele fosse consumir. Isso está em detalhes nessas aulas, tá, galera? Tô fazendo resumo. Então é como se ele fosse consumir parte da glicose que você jogou no seu sangue, e ele consegue consumir também parte das gorduras que você jogou no seu sangue quando você se alimentou. Então lá na nossa aula de colesterol você tem lá o processo detalhado. Os quilomicrons estão levando as gorduras e aí eles passam pelo músculo, o músculo pega parte dessas gorduras para gerar energia. Então o tecido muscular, toda vez que você come algo que não deveria, ele ajuda a pegar um pouco dessa glicose, que não deveria estar no seu sangue, e ele ajuda também a pegar um pouco dessa gordura que não deveria estar no seu sangue. Então, o tecido muscular, só de ele existir, só de você ter músculo, ele vai ajudar você a gastar mais energia. Só de ele existir, só para ele existir, ele vai gastar mais energia. Então você precisa construir uma boa quantidade de massa muscular para que você consiga comer mais, comer e ficar satisfeito e viver bem sem afetar a sua saúde. Então não passe sua vida em saldo calórico positivo. Quem pratica musculação tem determinadas épocas em que você vai fazer um saldo calórico positivo, mas o objetivo é construir uma boa quantidade de massa muscular para que você chegue em um ponto onde você vai comer bastante é claro, coisas saudáveis, mas vai comer bastante, vai se sentir sempre saciado e nunca vai estar em saldo calórico positivo, porque você vai ter músculos ali gastando energia toda hora. Então você vai ser aquela pessoa que come muito e mesmo assim não se torna obesa. Por quê? Porque você tem ali esses motores, que são os músculos, gastando energia toda hora. E sempre que você escapulir da dieta, comer uma pizza, claro, não vai fazer isso com frequência, né? Mas sempre que você escapar, os danos vão ser menores. Por quê? Opa, tem gordura no sangue, tem glicose, glicemia altíssima no sangue. O músculo vai ajudar a puxar isso do seu sangue e diminuir esses níveis. Então, além dele permitir você comer mais, sempre que você passar da linha, sempre que você chutar o balde, essa massa muscular vai ajudar você a não ter tantos danos. Então o objetivo é esse, galera, construir uma boa quantidade de massa muscular para que você consiga viver bem, comer muito, não sofrer fazendo low carb, déficit calórico. Você não vai sofrer depois que você tiver, porque você vai estar comendo, você não vai nem conseguir aguentar comer o tanto que você precisa quando você construir uma boa quantidade. E quando eu digo boa quantidade de massa muscular, galera, não é ficar fortão, não. É você ter uma quantidade razoável de massa muscular com a qual você consiga comer bastante, não passar fome, não ter aquela fome psicológica, né, que é quando você pensa que está comendo pouco, mas na verdade não está. Você não vai passar fome, você vai comer muito, mesmo assim você vai estar sempre em déficit calórico ou isocalórico, né, comendo o mesmo que você gasta, vai estar com um corpo legal e não vai ativar estresse mitocondrial e estresse do retículo endoplasmático. Por fim, a gente vai falar sobre a gordura trans da carne bovina. Beleza, no começo da aula você falou que esse ácido vaccênico, transvaccênico, né, é uma gordura trans que está na carne bovina e ela é gerada por biohidrogenação que ocorre no estômago dos ruminantes. Então quer dizer que eu tenho que parar de comer carne de gado porque tem gordura trans? Vamos lá, mas isso aqui é um enorme debate, tá? Não tem resposta definitiva ainda. Então, sei lá, se você for pesquisar a fundo sobre isso, se você for estudante de pós-graduação, inclusive um bom tema de, sei lá, artigo de pós-graduação, né? Se você fizer essa discussão se a gordura trans da carne bovina realmente faz mal ou não. Então, enfim, ainda não existe resposta definitiva, mas eu vou falar aqui para vocês o que eu achei. A gordura trans, ela vai ativar um cara chamado SREBP2. Você vê esse cara aqui na nossa aula sobre colesterol, tá? Algumas influências dele lá no metabolismo do colesterol.
esse cara, Sterol Regulatory Element Binding Protein 2, ele vai aumentar a síntese do colesterol ruim, que é o LDL, e diminuir a quantidade de colesterol bom, que é o HDL. Então a gordura trans, ela tem esse é um dos efeitos dela, devido a todos aqueles processos inflamatórios que a gente explicou em detalhes no começo da aula. Só que a gordura trans de ruminantes, existem evidências, beleza, ela também ativa esse cara, o SREBP2, mas existem evidências de que ela ativa outro cara chamado PPAR, acho que é gama ali, né? Receptor ativado, o nome tá na tela, né? Burro. Receptor ativado por proliferador de peroxissomo gama. E esse cara, ele desencadeia efeitos anti-inflamatórios e ele diminui a quantidade de interleucina 2 e fator de necrose tumoral alfa, que são duas substâncias inflamatórias. Então, a gordura trans dos ruminantes é uma enorme discussão se ela realmente faz mal ou não. Até agora sabemos, pelo menos o que mostraram lá, né? O que os caras mostraram do estudo. Inclusive esse estudo aí tá nos slides, se você quiser comprar ele e ler aí atrás. Então, pelo menos o que esses caras mostraram é que a gordura trans de ruminantes, ela realmente ativa alguns processos inflamatórios, mas ao mesmo tempo ela tem efeitos anti-inflamatórios. Mas isso é uma enorme discussão, é uma área que, se você quiser fazer artigos sobre isso, vai em frente, se você é estudante de pós-graduação. Mas, enfim, essa foi a nossa aula sobre colesterol ou sobre gordura trans. Finalmente terminamos esses assuntos de gorduras especiais, né, que a gente estava tratando. E na próxima aula vamos para talvez o assunto mais importante do metabolismo, pelo menos nessa parte básica, que é a beta-oxidação, que é o foco, né? O que realmente o cara de nutrição ou medicina esportiva quer entender. Beta-oxidação, queima de gordura. Enfim, bons estudos. Curte, se inscreva e comenta aí. Bons estudos e até a próxima.